veremos. O trabalhador brasileiro possui hoje seu código. Bom, estamos aqui para a conclusão do nosso trabalho, em contato direto com o oficial da Polícia Militar, Tenente Ricardo Vieira, que vai nos explicar sobre a ditadura militar, sobre as suas circunstâncias, o porquê da ditadura, junto à introdução ao estudo de direito e falando sobre o direito e moral. Bom dia a todos vocês, acadêmicos de Direito da Faculdade de Minas, BH, em especial aos integrantes do grupo, Adair, Evelyn, Cássia, Bruno, Paulo, Silvia, Amanda, Ana Carolina e Sara. E também a professora, a doutora Carolina Montori. Estou aqui a convite do grupo para falar um pouco sobre o regime militar, conhecido também como período da ditadura militar, mas que foi um período de 20 anos sob o regime militar, pelo qual passaram 5 presidentes. Em se tratando de direito e moral, o período da ditadura militar é um tema bastante oportuno, à medida que entendemos que o direito é exatamente o conjunto de normas que regulam e organizam a vida em sociedade, enquanto que a moral é o ramo que estuda as normas reguladoras da vida social. 2 aspectos principais foram os que resultaram no golpe militar de 1964, que instituiu a chamada ditadura militar no Brasil. Um dos aspectos importantes é o aspecto econômico, ou seja, o Brasil atravessava uma crise econômica intensa no final do governo democrático de João Goulart, e todas as tentativas de sair daquela crise fracassaram. A inflação no país chegou aos patamares de 100% e o Brasil caminhava visivelmente para o caos. Sob o ponto de vista político, havia o temor de que o comunismo se instalasse no país e os militares então decidiram intervir naquela situação. Quando os militares assumiram o poder em 64, a ideia inicial era restabelecer a democracia baseada na ordem no mais curto período de tempo possível. Mas aí houve uma divisão, então existia um grupo de militares que eram considerados democráticos e foi representado então pelo seu primeiro presidente militar, que foi o general Castelo Branco. O presidente Castelo Branco ele sofria fortes pressões do outro grupo, chamado Grupo da Linha Dura, que entendia que o país sofria um grande risco e que o regime militar deveria durar por um longo período, além de defender a ideia de que os opositores ao regime fossem severamente punidos. Os militares entendiam que era necessário promover uma série de mudanças e, como aquilo não poderia ser feito pela via do Congresso, então as medidas passaram a ser tomadas pelo presidente através de atos institucionais. Assim ocorreram várias cassações, foram extinguidos partidos políticos, etc. O presidente Castelo Branco ele não conseguiu fazer um sucessor. E aí então assumiu a presidência do país em 1967 o Marechal Arthur Costa e Silva, que representava a linha dura. Foi instituída então aí a nova Constituição Federal, que trazia exatamente o espírito da soberania nacional. Houve então o fechamento do regime e instituiu-se o conhecido AI-5,
que deu plenos poderes ao presidente, e inclusive sobrepondo a Constituição de 67, e restabeleceu então uma série de medidas que a própria Constituição já havia suspenso. Em 1968 começaram a surgir ações de luta armada que veio após o AI-5. Os anos de 69 e 70 foram os anos, podemos dizer assim, os anos mais sensíveis da luta armada. O que estava por trás da luta armada? Era exatamente a ideia de que, por métodos pacíficos, seria impossível vencer a ditadura. E aí o regime militar desencadeou assim, uma repressão muito violenta contra esses grupos, que acabou atingindo outros setores da sociedade que não estavam ligadas a esses grupos. O presidente Costa e Silva, ele adoeceu e foi afastado do poder. Então, uma junta formada pelos comandantes das Forças Armadas assumiu o poder e dirigiram o país até que fosse levado à presidência o general Emílio Garrastazu Médici. O governo Médici foi também contraditório, à medida que, ao lado da repressão, da dura repressão do governo, ocorreu também um chamado milagre econômico. A economia cresceu a taxas extraordinárias. Médici, depois, mais adiante, não conseguiu fazer o seu sucessor. E aí então chegou ao poder o presidente, o general Geisel, que era ligado ao grupo castelista, o primeiro presidente do regime militar, e aí deu-se então início à reabertura política no país. Depois do presidente Geisel, veio então a eleição do general Figueiredo, que foi o presidente que assumiu com a missão de dar prosseguimento a essa abertura política. As manifestações pelas diretas começam a se confundir com comícios de apoio à eleição indireta de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral. A eleição de Tancredo Neves pelo Colégio Eleitoral simboliza o fim do regime autoritário e desperta grandes esperanças no povo brasileiro. Sua doença, seguida de uma morte inesperada, comoveu todo o país. Tancredo não chegou a tomar posse e, dessa forma, o vice-presidente José Sarney assumiu o poder. Era o início dos tempos democráticos.